E aí, galera, beleza? Voltando às nossas gravações aqui no podcast da Virada, né? O nosso podcast de serviço social. Infelizmente, 2021 não deu para terminar com episódios novos, né? Dezembro foi meio corrido para mim. No final do ano eu tive crise de garganta, então não deu para gravar, mas voltamos aqui em 2022 gravando os nossos episódios. Daremos continuidade, minha gente, à nossa sequência de episódios aqui sobre as políticas sociais e hoje, especialmente, falaremos um pouco sobre a política de previdência social. Como a gente citou dentro dos últimos episódios, e se você não ouviu, ouça lá nossos episódios que falam sobre política social no Brasil, seguridade social, já falamos sobre a assistência e sobre o serviço social no sócio jurídico. Acompanha lá, essa temporada está bem legal. Como a gente já citou, né, no episódio da assistência social, por exemplo, há uma certa centralidade no esquema da Seguridade Social na política de previdência, né? E a saúde, ela vem sendo colocada como a segunda, né, como, digamos assim, uma segunda colocada dentro desse esquema da Seguridade Social, dessa centralidade. E a assistência, ela é tida como meio que uma novidade, né? Visto que a assistência até muito tempo era vista ainda como um caráter filantrópico, né, e é posta como necessariamente como política pública a partir de 1978. Então ela tem esse caráter ainda de novidade. E aí lembrando, né, que esse debate sobre a Seguridade Social e a Seguridade Social em si, ela é uma expressão de um padrão dominante das relações sociais, que ao mesmo tempo que a Seguridade Social ela vai ocultar, ao mesmo tempo ela revela, né, os embates em torno do acesso aos bens, recursos e serviços que são socialmente produzidos. E se você quiser ter um pouco mais, né, ouvir um pouco mais sobre isso, né, sobre essas expressões da Seguridade Social, eu indico o nosso episódio 3 aqui dessa temporada, nessa nossa terceira temporada, que a gente fala um pouquinho sobre os marcos da Seguridade Social, né, e os debates que são postos em torno desse tema. Ouve lá que está muito bom. Mas, enfim, a partir daqui a gente vai se deter um pouquinho mais, né, sobre esses pontos específicos da política de seguridade, da Previdência Social, desculpa. Como a gente já, né, trouxe aqui em outros episódios, tanto no episódio da saúde, da assistência, um marco inicial que a gente pode apontar também para a política de previdência é a Lei Eloy Chaves, né, porque ela é uma lei pioneira, digamos assim, no marco da política social no Brasil. E ela vai criar as primeiras caixas de aposentadorias e pensões, que são as CAPs, nas empresas de estrada de ferro em todo o país. Lembrando, né, que essa criação das caixas de aposentadorias e pensões, ela tem como fundo a luta de classes no Brasil. A Lei Eloy Chaves ela vai ser criada pelo decreto número 4.682, em 24 de janeiro de 1923, né, e vai dar esse pontapé inicial para as políticas sociais no Brasil, especialmente para a política de previdência. E é sempre bom salientar, né, como a gente já fez nos demais episódios, que eu não vou ficar repetindo tanto assim, para não ficar também tão cansativo de sempre falar a mesma coisa, mas a construção da política social, seja ela qual for, ela é perpassada sempre e é construída, essa construção, né, construída essa construção, é dimensionada pela luta de classes, né? Como já dizia Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista. A história de toda a sociedade existente até hoje tem sido a história da luta de classes. Então, é sempre importante a gente atentar para esse fato de que a política social e a política de previdência não vai ser diferente, ela não surge do nada. Não é um dado mágico de uma boa vontade de alguém, mas ela é fruto da história da luta de classes e de seus enfrentamentos, né? Bem, voltando para o tema da previdência, as CAPs, né, que essas caixas de aposentadorias e pensões, elas tinham um caráter obrigatório para as empresas, né, quando dessa criação da Lei Eloy Chaves, e apesar de serem criadas pelo Estado, né, que regulamentou ali um percentual de contribuição e da cobertura de alguns benefícios, a sua natureza era privada e o financiamento era bipartite, ou seja, cabia aos empregadores e aos trabalhadores realizar suas contribuições a essas caixas, assim como tinham a responsabilidade pela sua gestão. Tinham responsabilidade e autonomia na gestão, trabalhadores e empregadores. O Estado não fazia uma contribuição
para essas caixas de aposentadorias e pensões. Então, vejam o início dessa cobertura previdenciária, né, nas CAPs, caixas de aposentadorias e pensões, eles eram de caráter obrigatório, foi criado pelo Estado, mas a contribuição era especificamente dos trabalhadores e dos empregadores, com um percentual maior dos trabalhadores. Esse início, né, a partir de 1920, essa década de 20, até inícios ali de 1930, vai ser vai ter uma abrangência pequena de serviço e de clientela, tendo em vista esse caráter fragmentário e individualizante, né, das CAPs, e que vai ser reservado a categorias específicas e trabalhadores de carteira assinada, o que vai ser um traço majoritário dessa política de previdência até 1988. A gente vai chegar lá. Eh, e essas categorias, né, que eram beneficiadas eram características específicas, como eu já até citei no nosso episódio aqui sobre política social, se você também não ouviu ainda, ouça lá, que eram categorias que tinham importância ali para esse início do desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Então, os metroviários, os trabalhadores dos portos, os trabalhadores bancários, e aí essa abrangência ela vai pouco a pouco aumentando, mas ainda com caráter muito individualizado e muito fragmentado, sabe? Eram pequenas categorias que estavam ali tendo uma importância eh, local ou nacional para esse desenvolvimento do capital e que vão ter seus direitos reconhecidos. Maria Lúcia Lopes, na sua tese, Maria Lúcia Lopes, aí fica a dica, é uma grande estudiosa sobre a política previdenciária, né, o serviço social previdenciário, enfim. Na sua tese de doutorado, ela vai dizer o seguinte: é possível afirmar que a Lei Eloy Chaves e suas variações posteriores, instituídas em um contexto de luta de classe trabalhadora em relação às precárias condições de vida e trabalho, além de constituir um incentivo ao trabalho, destinaram-se a cumprir a função de conter os conflitos sociais, que se avolumaram nos anos que antecederam e na década de 1920. Então vejam esse caráter, né, disciplinador também da política de previdência e um caráter também de ganhos de direitos sociais. É o duplo caráter da política social, como a gente já viu lá no nosso episódio sobre política social, o duplo caráter da política social. Eh, no período que vai decorrer após 1930, né, a gente já viu esse pequeno momento aqui da década de 20, que vai ter a partir da produção da Lei Eloy Chaves e das constituições das caixas de aposentadorias e pensões, a partir de 1930 a gente vai ter um rearranjo da política previdenciária, ainda que sem uma alteração fundamental dos seus pilares, né, que é a fragmentação e a seletividade, mas vão ter algumas transformações, e eu vou citar algumas delas aqui de maneira rápida. Um primeiro momento de transformação, não, de rearranjo nessa política previdenciária é o decreto número 19.433 de 1930, que vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que tinha como uma das competências ali supervisionar a previdência social e também instituir uma nova relação com os sindicatos, que isso é um fator importante aí nessa constituição de uma relação de trabalho, ter o sindicato reconhecido. Lembre-se lá no nosso episódio de política social e fica mais uma vez aqui a dica, ouçam nossos episódios e compartilhem também. Um segundo ponto, nessa década de 30, eu acho importante ressaltar, que é em 1933, a criação dos IAPs, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões, que vão ter uma maior gerência do Estado e uma, entre aspas, neutralização da participação e da gerência dos trabalhadores. Vejam, quando eu citei na Lei Eloy Chaves a criação, eu falei que ela tinha uma autonomia de gestão e de organização, que ela era gerida por trabalhadores, empregadores e que o Estado não contribuía com, com as CAPs. Já aqui, a partir de 1930, a gente vai ter uma espécie de neutralização dessas forças políticas dos trabalhadores, uma maior gestão do Estado e uma tentativa um início, na verdade, de unificação dessas caixas de aposentadorias com os institutos de aposentadorias e pensões, que são os IAPs. Um terceiro ponto também importante de ressaltar nessa década de 30 é a criação da CLT em 1943, que vai trazer uma série de benefícios, né, para os trabalhadores legalmente reconhecidos, com sindicatos legalmente reconhecidos de carteira assinada, e que vai trazer uma série de benefícios para
tanto para os trabalhadores quanto para suas famílias. Então, a criação da CLT é o nosso terceiro ponto que a gente gostaria de ressaltar aqui desse período de 1930. Essas medidas, né, ao tempo, ampliaram direitos e regulamentaram minimamente o sistema de trabalho no Brasil. E também produziram algumas outras fragmentações entre os beneficiados e cidadãos trabalhadores e aqueles sem proteção oficial do Estado. Aquilo que também nos nossos episódios aqui sobre política social a gente já cansou de citar, que é a ideia da cidadania regulada, lá do Vanderlei Guilherme dos Santos, que ele vai trazer essa noção de uma dupla cidadania no Brasil. Aqueles que estão inseridos dentro do mercado de trabalho, com carteira oficial, com carteira assinada, com trabalho oficialmente reconhecido pelo Estado, e aqueles que estão sem a proteção oficial do Estado, que estão, digamos, à margem de um reconhecimento de direitos. Então, essas medidas, ao mesmo tempo que elas disciplinam a força de trabalho no Brasil, as relações de trabalho no Brasil, ao mesmo tempo ela exclui uma parcela da população, sobretudo aqueles que viviam nas zonas rurais do Brasil, dessa proteção oficial. E aí, né, a gente vai ter, durante o fim do primeiro governo Vargas até o fim da década de 50, uma intensificação no processo de urbanização no Brasil, né, com uma intensificação nesse crescimento econômico, baseado, sobretudo, na ampliação da industrialização, principalmente com a participação do capital imperialista. Né? O Brasil vai abrir suas portas para o capital estrangeiro, né, baseado naquele tripé ali que todo mundo aprendeu aí na aula de história, do Juscelino Kubitschek, né, os 50 anos em 5 e por aí vai. E tem um livro muito bom, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre esse período, que eu particularmente gosto muito, que é do Cardoso de Mello, que é o Capitalismo Tardio e Sociabilidade Moderna, de João Manuel Cardoso de Mello e Fernando Novaes. É um livro muito bom, assim, ele é bem didático. E tem também alguns documentários, que é Um Sonho Intenso e Privatização, uma distopia do capital. Esses dois documentários são muito bons, tem disponível no YouTube, quem quiser ver, são muito bons. Recomendo muito, assim, pra gente compreender um pouquinho dessas transformações que o Brasil passa na década de 50 e o segundo mais para a década recente, mas ele faz uma reconstituição desse período do final da ditadura até eh, a redemocratização e os anos 90 e 2000. Mas enfim, voltando. Né, o Brasil vai ter essa intensificação, né, do seu processo de urbanização, da sua industrialização, do crescimento econômico, né, do fim do primeiro governo Vargas até a década de 50. Isso também vai levar a uma ampliação dos IAPs, né, que é os Institutos de Aposentadorias e Pensões, e a substituição das CAPs, né, das Caixas de Aposentadorias e Pensões, pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, chegando a um número, no final da década de 50, de 3.794.000 usuários, né, ou filiados ali nos IAPs. Então, a gente vai ter um crescimento econômico, um crescimento dos trabalhadores com carteira assinada, né, trabalhos formais, e um crescimento dos IAPs que vão paulatinamente substituir as CAPs. Ao mesmo tempo, a década de 50 ela vai marcar um aprofundamento da desigualdade, né? Porque o antagonismo entre desenvolvimento e desigualdade, ele não se exclui, né? Eles caminham lado a lado, principalmente numa sociedade de capitalismo independente. E ao passo que esse aprofundamento da desigualdade no Brasil vai aumentar nos anos 50, há também movimentos de contestação, né? A luta de classes está aí, a luta de classes não desaparece da nossa história. Então, movimentos de contestação contra o desemprego, contra o arroxo salarial, principalmente no final da década de 50, contra o movimento contra a carestia, pela reforma agrária, com greves de trabalhadores que vão paulatinamente aumentando, tanto no âmbito urbano quanto no âmbito rural. Lembremos das ligas camponesas aqui no Nordeste, né? Principalmente aqui no Nordeste, teve esse crescimento das ligas camponesas, fazendo esse debate sobre essas marcas da desigualdade do Brasil. E isso vai levar, em 1957, que vai ter o segundo congresso do Ministério do Trabalho, né, com representantes sindicais,
Vai se discutir ali, dentre outras coisas, uma maior participação e controle social dos trabalhadores sobre a previdência social, além da ampliação de alguns direitos dos trabalhadores já cobertos pelo sistema e extensão de outros direitos existentes a segmentos de trabalhadores não cobertos pela Previdência. Então, vai ser um congresso muito importante. Inclusive, esse congresso vai ter a participação de João Goulart como ministro do Trabalho, né, ele vai estar ali envolvido nesses debates e também grandes figuras, né, da, dessas que vão puxar essas greves, figuras populares, figuras, lideranças populares, vão estar presentes nesse congresso que vai debater, né, sobre diversos problemas da sociedade brasileira, mas, sobretudo, o nosso foco aqui, eles vão debater também sobre a Previdência Social. E desse congresso vai sair a ideia, o esboço ali do que se vai ser instituído em 1960, que é a LOPS, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, que vai ser essencial para o processo de unificação da Previdência Social, que vai ali uniformizar as normas e critérios de acesso aos benefícios e serviços, bem como um teto de contribuições e de valores dos benefícios. Entretanto, né, a cobertura ainda excluía algumas categorias, como os empregados domésticos, trabalhadores rurais e autônomos. Então, apesar, né, da luta ali no final da década de 50 e início dos anos 60, mesmo com a instituição da LOPS, né, que é a Lei Orgânica de Previdência Social, algumas categorias ainda vão ser excluídas desse sistema previdenciário que vai se estabelecer a partir dos anos 60. E aí, dando um pequeno salto, né, na história, já sobre o modo da ditadura empresarial militar, em 1966 vai ser criado o INPS, que é o Instituto Nacional da Previdência Social, que começou a gerir e coordenar a unificação de todas as instituições de previdência. Esse vai ser um período importante na história da Previdência Social, porque é um período que a gente já citou um pouquinho atrás, a parte da criação do INPS não, dos IAPs, né, no final da década de 50, para ter essa unificação do sistema previdenciário. Agora, em 1966, é criado o INPS, né, que vai tentar coordenar e gerir essa unificação de todas as instituições de previdência social no Brasil. Segundo Maria Lúcia Lopes, o período entre 1960 e 1968 ficou assinalado pelo processo de uniformização dos critérios de acesso e de manutenção dos direitos previdenciários. Em 1969, foi instituído o Plano Básico de Previdência Social, que vai alcançar os trabalhadores rurais. Lembra que, a partir da LOPS, houve uma maior abrangência de trabalhadores, né? A inclusão de benefícios e uniformização de normas e critérios, mas ainda excluindo algumas categorias, como as empregadas domésticas e trabalhadores rurais e autônomos. A partir de 1969, as trabalhadoras rurais e os trabalhadores rurais são incluídos no Plano Básico da Previdência Social. Em 1971, é estabelecida a Lei Complementar número 11, que vai instituir o Fundo Rural, né, que é um Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que vai ser também ali, como diz a Ana Elizabeth Mota, um meio que um plano de estratégia também, ao passo que é um processo de luta, né, como a gente vem falando, desde a década de 50, as ligas camponesas vêm tratando de lutas pelos reconhecimentos dos direitos previdenciários da população rural, é também um processo de tentativa de legitimação da ditadura nesse processo de repressão que é posto, né, durante a ditadura. Em 1974, vai ser criado o Ministério da Previdência e Assistência Social. Em 77, há a criação do Sistema Nacional de Previdência Social, o SIMPAS, que vai ser estabelecido pela Lei número 6.439, que vai procurar ali gerir de forma integrada os serviços, programas e benefícios, da Previdência Social, tais quais o INAMPS, né, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, e o IAPAS, que é o Instituto de Administração Financeira da Previdência Social. Então vejam que a partir de 1974, a Previdência Social vai tomando um corpo maior, né? Vai tomando vai tornando mesmo, vai se tornando um sistema nacional de previdência e vai abarcando outras áreas além da área previdenciária estrito sensu. Então vejam que dentro do sistema previdenciário
surge agora um Sistema Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que vai ter, como a gente já discutiu aqui um pouquinho, dentro do episódio sobre a política de saúde no Brasil, ela vai ter um caráter eh, meio privado, né? O Estado vai tomar serviços privados para atender os seus beneficiários e pagar posteriormente esses serviços à iniciativa privada. Então, o INAMPS vai ter esse serviço, né? Só teria acesso a esses serviços de saúde aqueles e aquelas que fossem trabalhadores reconhecidos formalmente, com carteira assinada e por aí vai, como a gente já citou. A gente vai ter o INPS, né, que seria esse Instituto Nacional de Previdência Social, que trata estritamente de assuntos previdenciários, e o IAPAS, que tomaria ali e administraria essa parte financeira da Previdência. E aí, mais uma vez, citando Elizabeth Mota, ela vai dizer, né, que essa ampliação ela foi uma solução encontrada para a ampliação da cobertura de alguns programas sociais que tiveram como característica a diferenciação dos serviços em função da clientela atendida, tendo como ações norteadoras a privatização da assistência médico-social, a criação da previdência complementar privada, afora a supressão e o desmantelamento dos mecanismos de controle e de participação dos trabalhadores do sistema de proteção vigente até 1964. Lembrem que quando os IAPs, os IAPs, né, que é os Institutos de Aposentadores e Pensões, ele vai ser pensado também para tirar os trabalhadores da sua gestão, né, tentar neutralizar aquele sistema previdenciário ali existente. A mesma coisa se dá a partir de 1974, né, não só a partir de 1974, mas sobretudo a partir da ditadura, depois de 68, depois do AI-5, né, quando o regime vai se fechar cada vez mais, há essa procura para uma neutralização dos movimentos reivindicatórios e de controle de participação dos trabalhadores na proteção social. Então, a gente vai ver um afastamento e uma tecnificação desse sistema previdenciário também. E aí, desse contexto, né, de centralização do modelo previdenciário, de unificação desse sistema previdenciário também, né, de substituição dos IAPs pelo INPS, né, pelo processo do SIMPAS, né, que é o Sistema Nacional de Previdência Social, a gente vai entrar no contexto pós-ditadura. Já em 1978, né, fazendo esse pequeno salto aqui, a Constituição traz, no capítulo da ordem social, a ideia de seguridade social. E entre os artigos 201 e 202, vamos tratar um pouquinho especificamente sobre a Previdência Social. A gente vai ter lá, além da Constituição, né, esses dois artigos, 201 e 202, as leis 8.212 e 8.213 de 1991, que vão dispor sobre os planos de benefícios da Previdência Social e que vão buscar regulamentar esses artigos 201 e 202. E aí eu vou trazer aqui o artigo 201, que eu acho ele bem exemplar assim, para o nosso contexto aqui de falar da Previdência, e para mostrar um pouquinho dessa mudança que vai conter a partir de 38, ela diz o seguinte: a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da Lei A cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por modo segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Então vejam como já tem uma modificação no caráter dessa previdência social a partir desse horizonte da Constituição e da ideia de seguridade social. Eu não vou me ater muito a essas transformações, porque já comentei sobre elas no nosso episódio sobre seguridade social. Então, estou trazendo aqui uma forma mais resumida, né, trazendo os marcos eh, legislativos, né, das modificações legislativas que vão ocorrendo
na história dessa previdência social, e aqui ressaltando esse caráter do artigo 201 na Constituição Federal de 88. Um aspecto que a gente pode ressaltar dessa construção, né, da Constituição de 88 é aquilo que a gente já ressaltou em outros episódios, que ela vai se dar uma construção num momento, né, de contrarreformas neoliberais ao redor do mundo, e não seria diferente no Brasil, né? Chega essa contra-revolução neoliberal de forma tardia, né, a partir da década de 90, mas a gente vai estar nesse contraponto, assegurando políticas sociais de caráter mais universal, universalizante, ainda que aqui e ali com algumas divergências, como por exemplo a política de previdência, que tem um caráter contributivo, mas são políticas com caráter mais, né, social-democrata ali, que a gente já discutiu nos outros episódios. A Contra-Reforma, em 1998, a primeira Contra-Reforma que acontece ali no período FHC, ela vai ter esse caráter, né, do início de contra-reformas neoliberais, sobretudo na Previdência, que é a menina dos olhos de ouro, né, do mercado financeiro. Em 2003, há uma segunda reforma, que é a reforma do governo Lula, que vai atingir, sobretudo, a previdência dos servidores públicos, e a recém contra-reforma, que é a reforma 2019, já no governo Bolsonaro, que ela é uma reforma mais ampla que a de 2003 e que vai abranger diversos aspectos da previdência social. Eu não vou me aprofundar muito sobre essas contrarreformas. Se vocês quiserem e, né, gostarem de um episódio só sobre as contrarreformas, fala lá na DM, no Instagram, que a gente faz um episódio só sobre as contrarreformas da Previdência. Não vou me detalhar muito sobre elas, porque eu acho mais importante a gente ressaltar o seu caráter, né, e pontuar as três contrarreformas que aconteceram, mas até para deixar um episódio um pouco mais enxuto, só pontuar essas contrarreformas que aconteceram em FHC em 1998, no governo Lula em 2003 e no desgoverno Bolsonaro em 2019. Bem, feito esse pequeno balanço, né? Espero que tenham gostado e que tenha ficado bom. Esse pequeno balanço sobre a trajetória da previdência social no Brasil, acho importante também a gente pensar um pouquinho sobre o serviço social previdenciário. É uma coisa que a gente não estuda muito, pelo menos eu não vi muito na minha graduação. E acho que é bem interessante trazer aqui alguns pontos, alguns aspectos sobre a gênese desse serviço social na Previdência e as suas transformações ao longo do tempo até a atualidade. Bem, o serviço social vai se deparar na sua gênese na Previdência Social com um desafio, que é o de combinar a facilitação do acesso aos direitos com a alteração de aspectos individuais e familiares na adequação e na dinâmica da reprodução social vigente. Então, lembram quando, eu não sei se vocês já ouviram, né? Tem gente que está chegando aqui agora no nosso podcast, mas já citei acho que é um dos primeiros episódios que a gente tem aqui, acho que é o segundo episódio, que é o episódio sobre as plataformas de serviço social e a gênese do serviço social brasileiro. A gente fala um pouquinho sobre eh, a dinâmica e as requisições que são postas ao serviço social naquele momento, e um desses aspectos, né, que é um aspecto mais de controle essa força de trabalho dentro dessa reprodução social, que é a de adequação à dinâmica do capitalismo brasileiro. Então, esse é um dos desafios que é posto para o serviço social nesse momento inicial de gênese do serviço social na Previdência, ou serviço social previdenciário, que é combinar esse aspecto de acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários, mas ao mesmo tempo adequando esses seres humanos a essa dinâmica e a um certo padrão de vivência social. Então, em 1942, a gente vai ter a primeira experiência oficial de implantação do serviço social, que vai ser feito na Seção de Estudos e Assistência Social do Instituto de Aposentadorias e Pensões, que é o IAPC. Em 1944, a gente vai ter a instituição de serviço social na Previdência Social Pública,
que vai ser instituído pela portaria número 25 do Conselho Nacional do Trabalho. Então vejam que o Serviço Social Previdenciário ele vai ter as suas primeiras experiências já em 1942, lembrando que o serviço social, a primeira escola de serviço social é de 1932, então a gente vai ter esse lapso de 10 anos entre o surgimento oficial ali das escolas de serviço social e a experiência de institucionalização do serviço social na Previdência. Então, de 32 lá, a primeira experiência da escola de serviço social em São Paulo, até a primeira experiência do serviço social da implantação do serviço social na Previdência, em 1942, a gente vai ter esse lapso de 10 anos. Então, a gente já vai ter um certo know-how, né, de experiências para essa requisição de uma demanda para adequar esses indivíduos e suas famílias a um certo padrão de reprodução dentro dessa dinâmica social vigente. Já em 1948, vai se ter a adoção do serviço social nas instituições de previdência, que vai ser colocado ali como uma assistência complementar, que vai ser posto pelo um, um ofício de número 250 do Departamento Nacional de Previdência Social, isso em 1948. Então, até esse contexto, veja, de 42 a 48, nesses 6 anos, o serviço social ele é concebido como uma assistência complementar, com características de atuação no sentido da individualização do benefício e de ajustamento dos problemas sociais. Então, a gente vai ter um caráter muito de serviço social individual ou muito ali, no máximo, de grupo. Aquelas características de adequação e de ajustamento e de enxergar essas expressões da questão social como problemas sociais. E aí, eu vou citar uma, uma passagem do livro Serviço Social na Previdência Social, Trajetória, Projetos Profissionais e Saberes, que é de organização da Lea Braga e da Maria Socorro dos Reis. E ela está lá na página 21, e que diz o seguinte: ali no contexto da sua gênese, o Serviço Social Previdenciário é concebido como assistência complementar, de máxima importância para o futuro da Previdência Social e de magna repercussão no sentido da individualização do benefício, meta a que precisa atingir a Previdência Social, a fim de poder prestar, de modo verdadeiramente eficiente, seu decidido apoio à solução dos relevantes problemas dos desajustamentos sociais, que assoberbam a sociedade contemporânea e, em particular, o Brasil. Então vejam que o serviço social ele vai ser entendido como um agente de adequação desses desajustados, né, dessa população desajustada que está procurando os benefícios da Previdência. E aí, a partir dessa assistência complementar que o serviço social vai prestar à Previdência, esses cidadãos ali, esses sujeitos, vão ser inclusos e deixarão de ser problemas desajustados da sociedade. Então, é uma citação muito boa, né, para a gente entender quais são as requisições postas ao serviço social nesse contexto inicial de gênese do serviço social previdenciário. Bem, a partir de 1960, né, 1965, a gente vai ter esse processo da renovação, da reconceituação latino-americana, a gente vai ter ali um conflito, né, desse lugar de serviço social. E aí, em 1965, aqui no Brasil, surge a concepção de serviço social como assistência complementar, né, ali oficialmente reconhecido por lei. Em 1966, a assistência complementar por meio do serviço social, que vai ser instituído por meio do artigo 71 da Consolidação das Leis da Previdência Social, a CLPS. Em 1978, é lançado o Plano Básico de Ação do Serviço Social, que vai ser uma resolução do Instituto Nacional de Previdência Social, número 64.2. Então, do início da década de 60 até fim dos anos 70, o Serviço Social Previdenciário vai passar por alguns pontos de transformação e de continuidades também, né?
Num primeiro momento, ao reforço da continuidade da ação individualizante das expressões da questão social, da adaptação e do ajustamento desses clientes ali da Previdência Social a essa lógica, né, que vai ser posta dentro da Previdência de ajustamento desses indivíduos e suas famílias a ao padrão de reprodução vigente. Num segundo momento, ainda que isso não signifique um completo rompimento, um abandono dessas práticas, vai com vistas à busca do desenvolvimento e da adequação da clientela a esse desenvolvimento, sobretudo pela via funcionalista do tratamento psicossocial. E no terceiro momento vai ter a via de questionamento a esse modelo de desenvolvimento e da percepção da adaptação. Então vejam, a partir da década de 70 a gente vai ter três momentos. Um de continuidade, né, desse reforço à individualização da previdência, da individualização das expressões da questão social e da ideia de adaptação e ajustamento. No segundo momento, vai se requerer um profissional com uma ação superdimensionada. Vai se colocar ali para o serviço social um papel meio que de super-herói, que ele vai ter que romper com essa lógica de pobreza, eh, a partir dos direitos previdenciários, sobretudo pela via funcionalista do tratamento psicossocial. Então vai ter ali uma ideia de que é possível romper com a pobreza por meio do desenvolvimento e não entendendo esse desenvolvimento como também um traço que acentua essa desigualdade no Brasil. E no terceiro momento, vai ser um momento de questionamento a esse modelo de desenvolvimento, esse desenvolvimentismo no qual o serviço social é posto dentro dessa previdência social e também na categoria que vai embarcar nessa perspectiva desenvolvimentista e de um questionamento, tanto esse desenvolvimento quanto essa ideia de adaptação e de ajustamento do público usuário. E aí, com base nesse contexto, eu trago outra citação do livro, está na página 26, que eu acho ela muito boa, assim, para a gente refletir. Vai dizer o seguinte: o serviço social previdenciário reproduz as ideias e práticas de seu tempo histórico, e não podia ser diferente. Na década de 1970, registra-se o inconformismo com as práticas tradicionais, agora acusada de assistencialista, e projeta-se para o serviço social a meta da promoção social, embora sem explicar exatamente do que se trata. A desigualdade social, reproduzida pelo bom econômico da ditadura militar, é concebida como desconforto da mudança acarretada pelo desenvolvimento. Que desconforto é esse causado pelo desenvolvimento? O desenvolvimento não deveria proporcionar justamente um maior conforto? Enfatiza-se a adaptação, a aculturação, a integração em face do descompasso entre as necessidades sociais e a oferta institucional de bens, serviços e benefícios. Então, o desenvolvimentismo não passa de interpelação ideológica, e o projeto desenvolvimentista, pelo menos do ponto de vista das amplas parcelas da população que ficam de fora de seus ganhos, representa não mais do que uma ilusão do desenvolvimento. Então vejam como esse processo do final da década de 70 representa também aqueles movimentos que a gente tratou aqui na, na temporada número 1, quando a gente falou sobre o processo de renovação do serviço social brasileiro. Há aqui também um desconforto com esse processo de desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? Para quem é esse desenvolvimento? Não é? Para quais são os horizontes desse desenvolvimento? Então é um processo de questionamento e é um processo de apontar a necessidade de uma consciência crítica acerca do papel profissional, né, em face desse locus no qual o serviço social está inserido, apontando não só os problemas, mas também quais são os sintomas desse problema. Não é possível enxergar, dentro desse contexto, um processo de crítica, né, a esses modelos pelos quais o serviço social previdenciário vem sendo requisitado. E aí, né, passando por esse momento, depois desse movimento de reconceituação e de crítica a esse conservadorismo dentro dos trabalhos e requisições postos ao serviço social previdenciário,
e também passando, né, por esse movimento de renovação do serviço social, principalmente a partir da sua renovação crítica, da intenção de ruptura, a gente vai ter novas competências e novas requisições ao serviço social previdenciário. Um dos marcos que vão tratar desse momento é a Lei 8.213 de 1991, que vai estabelecer a competência do serviço social, já baseado nos debates da renovação crítica do serviço social. E aí, no seu artigo 88 dessa lei, que vai tratar do serviço social, inclusive esse é o título da seção, do serviço social, o artigo 88 vai nos dizer o seguinte: que compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los, estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. O parágrafo primeiro vai dizer o seguinte: será dada prioridade aos segmentos aos assegurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas. Parágrafo segundo. Para assegurar o efetivo atendimento aos usuários, serão utilizados intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos. E o parágrafo terceiro vai dizer o seguinte: o serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária e articulação com as associações entidades de classe. E o parágrafo quarto, por último, vai dizer o seguinte: o serviço social, considerando a universalização da previdência social, prestará assessoramento técnico aos estados e municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho. Então, vejam, há um processo de mudança radical do que a gente vinha vendo daquelas portarias de 1942 que forjaram a iniciação do serviço social no âmbito da Previdência, né, a experiência oficial em 1942 dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, a mudança, né, de enxergar o serviço social como assistência complementar, que é posta ali no final dos anos 40 e início dos anos 60, principalmente. E aqui já há um novo olhar para esse serviço social, de ruptura com o modelo, né, tradicional, assistencial e de assistencialismo, né, e que vai dar uma nova identidade de aproximação com o discurso hegemônico da profissão, essa hegemonia conquistada a partir do Congresso da Virada. E o serviço social ele vai ter nessa nova resolução, a partir de 1991, com essa lei 8.213, uma outra matriz teórico-metodológica. Então vejam que há aqui a ideia de exercer conjuntamente com os trabalhadores e não mais uma dinâmica de colocar-se acima dos trabalhadores numa tentativa de ajustá-los a determinada relação social. Há aqui a ideia também de trabalhar junto às entidades de classe, às associações, aos movimentos sociais. A ideia de garantir acesso aos direitos sociais aos beneficiários e seus dependentes, a assistência jurídica a estados e municípios, uma articulação, né, para a universalização da Previdência. Então vejam aqui que há um novo horizonte desse serviço social previdenciário para expressando, né, as lutas da categoria de uma categoria crítica, de uma profissão crítica, defensora dos direitos sociais, consubstanciado nos avanços trazidos pela Constituição de 88, declarando a ruptura com esse modelo tradicional e desvelando as contradições real, né, as contradições dessas relações sociais capitalistas dependentes, desvelando as contradições do real e do local que se encontra a Previdência Social e a Seguridade Social e as disputas, né, pelo fundo público. Então, isso é um fator importante para a gente pensar esse papel do serviço social previdenciário
sobretudo em tempos de privatização, de ampliação das contrarreformas. A gente pensa também o nosso papel enquanto assistentes sociais, pensar um pouquinho sobre a nossa trajetória histórica dentro do sistema previdenciário e qual é o nosso papel daqui para frente, qual é o horizonte da profissão dentro dessas relações, dentro do serviço social previdenciário, na assistência, na saúde e onde quer que o assistente social e a assistente social atue, né, nos seus diversos campos de trabalho. Então é isso, minha gente. Esse foi mais um episódio, né, do nosso podcast da Virada. Espero que tenham gostado, né? Trouxe aqui de forma resumida um pouco dessa história, tanto da Previdência Social no Brasil, né? Um pouco dos seus aspectos históricos e legais, e trazendo também detalhes, ainda que de forma um pouco mais superficial, sobre o Serviço Social Previdenciário e sua história, né? Que eu acho que é uma coisa bem importante para a gente debater um pouco e aproximar um pouco mais sobre essa história do Serviço Social Previdenciário. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem esse episódio, né? Compartilhe aí nos grupos, compartilhe para seu amigo que é assistente social, para sua amiga que é assistente social. Se não gostou, compartilha também para falar mal. Olha que podcast ruim, né? Compartilha aí. Siga a gente no Instagram, Podcast da Virada. Siga lá nosso Instagram. Divulgue também, né, nossas redes sociais. Ajuda aí nesse trabalho de ampliação do conhecimento sobre o serviço social crítico, né, tentando trazer aqui, dentro de um horizonte do projeto Ético Político, um debate sobre o serviço social brasileiro. Espero que tenham gostado, né? Mais uma vez agradeço se você ouviu até aqui. Compartilhe nossos episódios e nossas redes sociais. Um abraço e até o nosso próximo episódio.